Olá, sou o Pedro Candeias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, que esta semana se parece muitíssimo com uma sessão de roast ao governo e aos políticos portugueses. Já vão perceber porquê. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Olá Miguel, bem-vindo. Olá Pedro, bom dia. Vou ser sincero, é difícil saber por onde começar, pois o Miguel tocou praticamente em todos os tópicos quentes portugueses e internacionais. Foi a todo lado ao mesmo tempo. É a greve dos médicos, a falta de professores, os aumentos e o perigo do despesismo, o roubo no MAI, a fuga, como diz o Miguel, dos irmãos Dalton do Vale dos Deus. Ou seja, Portugal está como está e o governo e a oposição estão preocupados apenas com as eleições. É a conclusão que eu retiro de ler o seu texto. É mais ou menos isso. Não sei se é exatamente eleições, mas ambos ameaçam com eleições, ambos acusam o outro de querer eleições, ambos estão com medo de eleições e o pretexto é o Orçamento de Estado e esta novela que já dura desde junho. Aliás, já dura, começou no dia das legislativas, começou em março e francamente o que eu me interrogo é se eles não têm nada de importante, de mais importante para se ocuparem, se este é o único tema em cima da mesa, resolvendo ou não resolvendo isto, se não há outras questões que os preocupam, olhando para o país e olhando para o mundo. Porque francamente eu acho que esta novela do orçamento afasta cada vez mais os políticos daquilo que são as preocupações das pessoas comuns. E a política é governar para as pessoas comuns, é governar para tentar resolver os problemas, não é resolvê-los todos, porque isso não é possível, nem em tão curto espaço de tempo de um governo, mas pelo menos mostrar que se está a tentar resolver problemas e que não se está apenas a pensar em eleições, aumentando estes, aumentando aqueles, dando aqui um bónus aos pensionistas, etc., porque isso também não é governar. Governar é mais do que isso, é mostrar que estamos a atacar problemas. Por exemplo, eu começo o meu texto por falar que uma semana depois dos incêndios já se calou toda a gente da classe política, já ninguém lançou uma reflexão séria sobre o que há a fazer de importante para que não voltemos a viver aquele inferno que vivemos há 10 dias atrás. Houve aquela intervenção pública de Montenegro a falar uma espécie de caça ao incendiário e aos interesses que sobrevoam Portugal. Sim, mas isso foi durante o decurso dos próprios incêndios, não é? Isso não é uma resposta ao futuro, ou seja, o que ele diz é que vai atrás dos incendiários, espero que vá com mais empenho como fomos atrás dos invadidos de Val dos Judeus, porque senão não auguro nada de bom nessa caça ao incendiário. Agora, isso não é uma reforma, isso não é mudar as condições da floresta portuguesa para que não volte a haver incêndios, porque seguramente que no Alentejo também há incendiários, só que não os apanharam porquê? Porque é difícil pegar um incêndio no Alentejo quando não há matas contínuas de eucaliptos e de pinheiro bravo, como existe no norte e centro do país. Isso é o cerne da questão. É curioso porque o Miguel diz que a política serve para resolver o problema dos portugueses, ou o governo serve para resolver os problemas dos portugueses, que é uma frase muito enunciada por Luís Montenegro. Cada vez que aparece, ou de algum membro do governo também, diz que estamos aqui, abro aspas, não é? Estamos aqui para resolver os problemas dos portugueses. Se não estão a resolver os problemas dos portugueses, como diz o Miguel, o que é que eles estão a fazer? Bom, isso por definição é a função primária da política. Política é uma palavra grega que significa o governo da cidade. O governo da cidade é o governo das pessoas que vivem na cidade, neste caso, numa determinada comunidade, num determinado país. Portanto, por definição, nós elegemos governos para que eles resolvam os problemas. É claro que o discurso do governo é que vamos resolver problemas, mas esta conversa à roda do Orçamento de Estado, e é evidente que o país precisa de um orçamento anualmente,
Mas esgotar tudo, esta trica de reúno-me contigo, não reúno, reúno-me secretamente, não, reúno-me discretamente. Tu não queres negociar, não, tu é que não queres negociar, tu queres ir para eleições, não, tu é que não queres ir para eleições, tu é que queres ir para eleições. Tudo isto são jogos florais de política. É baba. Os moçambicanos têm um provérbio que eu gosto muito, que dizem que uma palavra usada vezes demais transforma-se em baba na boca. Isto é a baba da política. Isto não é sequer uma conversa séria sobre aquilo que nos interessa. Eu estou convencido, acho que toda a gente está convencida, que não há 10% de portugueses que queiram ir para eleições. E não há 10% de portugueses que queiram que não haja orçamento de Estado. Mas, eventualmente, até estão dispostos a que o governo governe por duodécimos sem orçamento de Estado, mas que acabem com esta conversa e que nos deem, de facto, uma indicação de estar a tentar resolver um problema do país. Ou na saúde pública, ou arranjar os professores, os 100 mil alunos que estão sem professores, arranjar professores para esses alunos, ou uma reforma nas prisões, ou uma reforma na floresta portuguesa, ou uma reforma na justiça administrativa, um problema. Começa em resolver um problema. É só isso que a gente pede. Neste jogo floral que o Miguel fala, de quem é a maior responsabilidade deste jogo floral? É do lado do governo? É do lado do PS? Tem ambos razão? Nenhum deles tem razão? Não, o governo é PS e são todos os outros. Olhamos para o Chega, por exemplo. O Chega diz sim, dia não, muda de opinião. É capaz de estar na véspera sentado a negociar com o governo e no dia seguinte a dizer que não negocia, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, um catavento inacreditável. Mas todos eles, quer dizer, há desde a atitude da extrema-esquerda, que por definição não negocia coisa nenhuma com o governo nenhum, a não ser que esteja, como na geringonça, integrada no governo. Depois há a iniciativa liberal, que eu não percebo bem o que é que quer, e depois há o PAN, que não quer touradas, e depois há o LIVRE, que também oscila ali no meio, não se percebendo muito bem o que é que quer. E há o PS, que obviamente, sendo por definição a alternativa a este governo, também tem responsabilidades neste vazio político. O PS também devia estar, em vez de estar só neste jogo de aprovo, não aprovo o orçamento, abstenho, não me abstenho, devia estar também a pensar nas mudanças que são necessárias e nas melhorias que são urgentes fazer na gestão das coisas públicas. Fazendo um bocadinho de futurologia, tem alguma esperança para a reunião que vai acontecer esta sexta-feira entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro? É uma boa pergunta, eu já me tinha perguntado isso também. Não sei, talvez aconteça aquilo que acontecia antes, quando Durão Barroso se reunia anualmente na Assembleia Geral da ONU com o Ministro dos Estrangeiros da Indonésia para discutir Timor, ali há latas, e ele saía da reunião e dizia: concordamos em continuar a discordar. Talvez seja isso que saia da reunião de sexta-feira, ou talvez cada uma das partes, sem o dizer explicitamente, porque não será explicitamente, concordem discretamente, para usar a expressão de Luís Montenegro, em ceder a sua parte. O PS cederá eventualmente na descida do IRC para as empresas e o governo cederá na descida do IRS jovem, por exemplo. Isso é o que resta de margem de acordo, até porque tudo o resto, ou seja, as medidas populares e despesistas que os socialistas queriam levar para a discussão do orçamento, o governo praticamente já as abocanhou todas. Agora, inclusivamente, já foi além daquilo que estava previsto no acordo de concertação social, no que respeita ao salário mínimo. Portanto, até aí, o PS já não tem praticamente mais nada para propor em matéria de medidas populares, porque o governo já deitou mão a todas elas. Portanto, aquilo que poderá salvar a face de ambos é cada um ceder metade. Eu já sei que Pedro Nuno Santos já disse que o PS não está disposto a aprovar metade do orçamento ou a chumbar só metade do orçamento, mas fatalmente será isso que vai acontecer. Então não acredita na teoria de que vamos para eleições antecipadas, porque Marcelo já disse que se não houver aprovação do orçamento, é isso que pode acontecer? Eu não acredito, sinceramente não acredito. Acho que seria um suicídio político, primeiro para o PS, mas independentemente de ser castigar em primeiro lugar o PS, que eu acredito que castigaria, eu acho que castigaria também toda a classe política. Eu acho que haveria, aliás, o meu texto,
o título do meu texto é: quer eleições, vamos todos votar em branco, que seria uma maneira de dar uma bofetada na classe política toda, quer dizer, uma maneira de mostrar, ok, sim senhora, nós acreditamos em eleições, mas nós não queremos eleições e, portanto, nós não votamos em nenhum de vocês, nós votamos em branco. E agora resolvam vocês o assunto. Acha que há alguma imaturidade política nesta nova geração que está à frente de PSD ou de PS e que por isso é que, por estarem a pensar talvez mais nos seus próprios interesses e na manutenção do poder ou pensamento apenas estaticista, estejam a pôr de lado algumas das preocupações que os cidadãos portugueses consideram legítimas? Sem dúvida que sim, acho que sim. Só que não chamaria imaturidade, chamaria outras coisas como falta de sentido de Estado, falta de sentido de serviço público, falta de motivação suficiente para estar na política. Ou seja, eles estão na política mais pelo exercício do poder e dos cargos do que propriamente por uma noção daquilo que eu considero que é bom na política e que é necessário, que é a tentativa de melhorar a vida das pessoas, a tentativa de melhorar a situação do seu país. E não é só um caso português. Eu acho que esta é a pior geração de dirigentes políticos que nós temos desde o 25 de Abril, e não só em Portugal. E porquê que acha que isso acontece? Essa falta de motivação advém do quê? Muitas coisas. Certamente também que os políticos vêm do povo, não nasceram por geração espontânea numa maternidade à parte, que é a maternidade dos políticos. Não, nasceram tal como os outros, com as mesmas circunstâncias, cresceram com as mesmas circunstâncias, e portanto tudo isto tem que ver com um caldo de cultura que é menos exigente, que é seguramente mais ignorante do que era há uns tempos atrás, e que permite que pessoas que de facto são medianas ou medíocres cheguem ao poder por caminhos que não são os da competência nem o do mérito, mas, por exemplo, os do marketing, os de terem boa presença, os de vomitarem slogans fáceis de digerir, de encaixar, mas sem substância. No meio disto tudo há um presidente que é de uma geração bem anterior e que também poderá não ficar muito bem visto se as coisas realmente, se o pior cenário, que é o das eleições antecipadas, vier a acontecer. Eu chamo-lhe no meu texto o grande ventríloco do Estado. Porquê? Porque às vezes dá-me a ideia que Marcelo tem duas personagens. Uma que fala, eu sou o Presidente da República, isto é o que eu vou dizer. E a outra que fala como se fosse o espelho de si próprio, ou seja, eu não posso dizer isto como Presidente da República, mas atenção que eu também digo isto como Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, é o ventríloco de si próprio, é o ponto. Ele está ali a dar deixas para que o próprio Marcelo fale. Não sei se isto lhe vem de tantos anos como comentador a tantos anos como professor, mas de facto aquilo que nós constatamos é que Marcelo, que passou tanto tempo a ameaçar com dissolução do governo de maioria absoluta, que era o anterior, sem razão para isso, agora também se vê necessidade de ameaçar com eleições, não é? Um governo minoritário, caso não tenha orçamento. A acontecer seria a terceira dissolução no segundo mandato presidencial, o que para quem passou tanto tempo a falar da estabilidade seria grave. E seria grave porque nós teríamos que rebobinar o filme atrás e perceber que esta dissolução a acontecer só resulta da dissolução anterior, que não teve razão de ser, porque mesmo com a admissão de António Costa havia uma maioria, havia um partido que tinha maioria absoluta para governar e esse partido deveria ter fornecido um novo primeiro-ministro, como aliás foi proposto por António Costa ao presidente e ele recusou. Acha que em algum momento o presidente Marcelo poderá estar arrependido da decisão que tomou? Vendo isto como está, tão, Pedro, digamos, junto, tão apertado? A experiência diz-me que as poucas vezes que eu vi algum político dizer publicamente que se arrependeu de uma decisão tomada foi passados mais de 20 anos. E, portanto, eu acho que se ele está arrependido, nem ao espelho confessa agora. Agora acho que é o tempo do improviso. Também para falar de outro político de uma nova geração, Carlos Moedas, e a entrevista que deu ao Público e à Rádio Renascença, onde insinua que, e abro aspas, que a extrema-esquerda encara os sem-abrigo como um negócio, fecho aspas. O que é que tem a dizer sobre isto? E entre outras coisas em que Moedas diz nesta tal entrevista. Bom, isso é uma das coisas que Moedas diz. Ele diz que, no fundo, dá a entender que pelo menos 30% dos sem-abrigos só existem
porque as associações que se ocupam deles ligadas à extrema-esquerda quer que eles existam como arma de arremesso político. Portanto, a culpa não é dele, a culpa é da extrema-esquerda. Em relação ao lixo, por exemplo, a culpa é da reforma anterior feita por António Costa e que ficou a meio. Uma reforma feita entre a Câmara e as freguesias. Ficou a meio e, portanto, por isso é que há tanto lixo nas ruas. É caso para perguntar se a reforma ficou a meio, porque é que ele não acaba a reforma. Já está há 3 anos, já tinha tempo mais que suficiente para acabar com a reforma, para acabar a dita reforma. Mas, por exemplo, buracos. Porquê que há buracos nas ruas agora? Há buracos porque foram 8 anos de desleixo das variações anteriores dos socialistas. Os painéis publicitários, que tanta discussão dão, isso é um contrato que vem da variação anterior, foram eles que aprovaram, não fui eu. Quer dizer, para todos os problemas, Moedas acusa a oposição, os partidos da oposição, agora ou no passado, de serem os responsáveis por eles. Ele não tem responsabilidade em coisa nenhuma, absolutamente nenhuma. E por isso é que a frase dele, que o PS está na oposição a pensar que é governo na Câmara, pode ser facilmente virado ao contrário e dizer que Carlos Moedas está no governo da Câmara a pensar que é oposição. Porque, de facto, ele reage como um líder da oposição na Câmara. Não reage como alguém que tem iniciativa. Eu sei que ele está em minoria na variação camarária, mas mesmo em minoria é possível levar avante soluções. Aliás, ele já teve 3 orçamentos aprovados, não é? Agora vai para o 4º orçamento que espera ver aprovado. Isso é sinal que mesmo em minoria consegue governar. Portanto, não pode continuar, acho eu, a dizer que os buracos são problema que vem de trás, o lixo é problema que vem de trás, os painéis publicitários foram aprovados atrás, os sem-abrigos, porque a extrema-esquerda os quer nas ruas. Quer dizer, isso não pega, não pega. E, de facto, eu, que já não moro em Lisboa há 3 anos, mas vou aí todas as semanas, aquilo que eu constato, e também já escrevi no Expresso sobre isso, é que eu não vejo nada, nenhuma melhoria à vista em Lisboa. Nenhuma. O que eu vejo é para pior. E também não leio das declarações de Carlos Moedas uma coisa, uma obra, uma iniciativa, qualquer coisa de novo, uma imaginação para a cidade, uma mudança, qualquer coisa de substancial. Não. O que eu vejo é cada vez mais turismo, tudo concentrado no turismo. Moedas está muito contente porque subiu a taxa turística de 2 para 4 euros, que é a mais cara do país, e acha que com isto resolve algum problema? Será que há algum turista que deixe de ir a Lisboa porque vai pagar 4 euros em vez de 2? Não, não há. Moedas vai aumentar a receita camarária, mas dinheiro não lhe falta. E não faltando dinheiro, eu acho que ele tem a obrigação de estar a fazer muito melhor do que está a fazer. Muito obrigado, Miguel. O podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz fica por aqui. Regressamos para a semana. Um abraço.